E hoje é uma manhã de milagres. Você crê nisso? Eu falo isso porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei porque que eu vim aqui no Rio. Nós já estivemos na igreja de Jacarepaguá, Piedade, Penha, Nova Vida, Parque Fluminense, Maricá. E hoje, pela graça de Deus, estamos aqui. Só esse semestre é a terceira vez que estamos no Rio de Janeiro, porque Deus mandou a gente fazer algo muito precioso. E hoje vai ser repassado aqui na igreja algo muito tremendo, que você às vezes não estava esperando. Você estava esperando o lançamento de um livro. Mas Deus hoje aqui vai distribuir um dom de adquirir riquezas. Deus veio aqui hoje fazer muitas pessoas que estão preparando para passar em concurso, elas vão receber um dom sobrenatural de que vai aumentar em 10 vezes a capacidade de conhecimento e que ela vai poder aprender as matérias. E assim Deus tem feito. Mas tudo tem um porquê, um para quê e para onde vai chegar. Meu nome é Eliton Marinho. A gente vai estar lançando aqui hoje com vocês esse livro Código de Processos Sobrenaturais. E no final eu vou explicar para vocês um pouquinho o porquê desse livro. E por que esse livro está aqui na igreja hoje. Mas eu preciso de 3 voluntários. Pode levantar a mão? Não vai vir aqui na frente não, é só ser voluntário. Você pode levantar a mão? 3, 1, 2, 3. Eu vou pedir um favor para vocês. Quando tiver 45 minutos que eu estiver falando, vocês vão fazer assim. Toda a igreja vai entender, e eu vou entender também, tá bom? Você conta para mim, ó, tiver 45 minutos, você vai fazer assim, ó. Pé. Pode ser? Vamos treinar? Estou aqui falando, deu 45 minutos, como é que eu vou ouvir? Tá ótimo. E a igreja não vai assustar e todo mundo vai entender que eu preciso dessa marcação de tempo, irmãos, porque eu normalmente, para poder falar bom dia, eu levo 36 minutos. E essas ministrações, normalmente, Ednei, foi ontem? Foi quanto tempo? Ontem à noite? 2 horas e 10 minutos. E nós vamos tentar compilar ela aqui hoje. E prolixo demais. Mas o fato, irmãos, é que eu vou estar compartilhando uma das histórias que está nesse livro. Esse livro é um livro de histórias, são 6 histórias, que na verdade são 6 testemunhos que Deus levantou para que a gente pudesse estar evangelizando no meio jurídico, no meio empresarial. E, pasmem, o primeiro lugar que mais comprou esse livro lá em Goiânia foi uma palestrante espírita, que ficou tão impactada e perguntou se ela podia comprar para levar o livro para estudar no centro espírita. Eu falei, claro que pode. E quem faz a obra é o Espírito Santo, amém? E eu creio que Deus vai continuar fazendo e tem feito, a gente tem recebido muitos testemunhos. Mas meu nome é Eliton Marinho, eu sou de Goiânia, Goiás. Sou nascido e criado numa igreja evangélica. Minha família tem uma origem na igreja batista. E o primeiro missionário que veio da Inglaterra, o segundo missionário que pisou no estado de Goiás, que veio na Inglaterra no início do século passado, que era o reverendo Archibald Tipple, um aristocrata milionário inglês, e Deus falou no coração dele, e ele veio para o interior de Goiás. E naquela época não tinha, era um sertão mesmo. Início do século XX, no estado de Goiás, a estrada de ferro só chegava até um município chamado Araguari, em Minas Gerais, e dali eles tinham que entrar a cavalo. E o amor deles por Jesus era tanto que eles mandavam arrancar todos os dentes da boca, porque eles sabiam que se viessem para o Brasil, no sertão de Goiás, e tivesse uma infecção no dente, ele poderia morrer com aquela infecção. Então eles voluntariamente, eles arrancavam todos os dentes da boca, esperavam curar, colocava dentadura para poder ser missionário no Brasil. Um homem milionário, um aristocrata inglês. Esse homem fundou a igreja cristã evangélica no estado de Goiás. E o meu avô, que há 10 anos atrás morreu com 94 anos, meu avô acompanhava o reverendo Archibald Tipple nas fazendas, pregando, de fazenda em fazenda e pregando o evangelho. E graças a essa disposição e esse amor por Jesus Cristo tão extraordinário,
de alguém que tem coragem de permitir que se arranque todos os dentes da sua boca, para que ele mesmo de dentadura possa falar do amor de Jesus para um povo escondido lá no interior de um país, muito longe do país dele, é que eu estou aqui hoje. Eu sou fruto desse sacrifício. E eu sou advogado, atuo na área criminal. Isso assusta muitas pessoas, inclusive o Luciano Subirá até falou para mim que Deus me usou para quebrar o preconceito com ele, que ele achava que advogado criminalista é normalmente um sócio do bandido ou uma extensão do crime, né? Ele está ali só para fazer o crime prevalecer e a justiça ser enganada. E as pessoas às vezes comentam essas coisas, né? E a gente deixa para lá. A gente não incomoda com isso. Mas meu pai era delegado de polícia e meu avô coronel da Polícia Militar. E eu cresci e num ambiente de família onde assuntos policiais, assuntos da área criminal eram comuns. Como eu não tive competência para passar no concurso para delegado, eu sempre advoguei e fui lecionar. E Deus tem feito maravilhas, e Deus tem usado a gente pela sua misericórdia para fazer algumas coisas assim surpreendentes, né? Eu lembro que o primeiro tribunal do júri que eu fui fazer na minha vida, eu já atuei como advogado de defesa em 129 tribunais de júri, e pela graça de Deus eu só tive 11 resultados negativos até hoje. Mas o primeiro júri que eu fui fazer na minha vida, e foi interessante, porque eu não tinha nem carro para ir, era uma cidade interior, então eu peguei o carro da minha mãe emprestado e fui, um terninho empoado, e tinha um promotor de justiça muito famoso. O ex-juiz da cidade que aposentou era assistente de acusação, e o advogado mais famoso do estado de Goiás foi como assistente de acusação. E o juiz chegou lá com uma Mercedes, coisa mais linda, e eu estava num corsinho usado, escondi atrás da árvore, assim, perto do fórum da igreja. E quando aquele juiz desceu num terno de tropical inglês, um óculos com armação de ouro, e ele cumprimentava as pessoas parecendo o Odorico Paraguaçu, naquelas novelas dos anos 70, fazendo assim. Eu fui escondendo atrás da árvore e falei: Senhor, agora ou o Senhor me mata, ou o Senhor me desmaia, ou o Senhor faz um milagre da minha vida. Porque a gente ficava muito envergonhado. Eu tinha 26 anos para 27. Irmãos, e ainda humilhação pouco é bobagem. Eu, muito inexperiente, eu coloquei meus livros ali na mesa e coloquei as teses de defesa que eu ia usar. E o juiz chegou para me cumprimentar, e ele, ex-juiz, advogado, malandrão, ele foi me cumprimentar e eu vi que ele leu minhas teses. Então, no momento que a acusação falou, irmãos, ele acabou comigo. Ele falou assim: o advogado de defesa ali vai tentar convencer os jurados usando a tese tal, tal, tal. Ah, queridos, ele vai ter que rebolar aqui hoje. Todo mundo chorou de rir. E quando deu intervalo, eu falei de novo: Senhor, o que eu faço agora? O que eu faço, meu Deus? Eu estou aqui para passar vergonha, então vamos passar vergonha, mas me ajuda. Na hora o Espírito Santo falou: abre em 1 Samuel 17, 18 e 19. Tinha ali uns 10 minutos de intervalo para os jurados irem no banheiro e tudo. A acusação tinha falado 2 horas. E eu abri a Bíblia, mas abri em cima e está lá: Davi e Golias no Val de Jaboque. E eu comecei a ler aquela história e o Espírito de Deus começou a falar comigo. E eu fiz uma promessa para Deus, porque eu não conseguia falar em público, irmãos. Eu tinha um bloqueio psicológico, desde criança. Quando Deus me curou, em 1990, que eu entrei numa sala de aula a primeira vez para ser professor de história, Deus me curou. E aquele dia eu fiz um voto com Deus que eu nunca falaria em público sem honrar e orar e agradecer o nome do Senhor. E assim eu já fiz em todas as salas de aulas, de todas as universidades que eu já estudei, num programa de rádio, aonde eu vou. E aí, quando estava naquele júri, o juiz me passou a palavra. Eu bebo muita água, tá, gente? Não é nervosismo, não, é alguma coisa, é uma draga. E quando o juiz me passou a palavra, eu levantei e fiz as saudações. Aliás, era uma juíza, e ela estava grávida de 8 meses, barrigão. Eu cumprimentei a todos, eu falei assim: agora eu queria pedir licença a todos que estão aqui, os jurados, os nobres acusadores, a toda a população da cidade de Morrinhos, em Goiás. Eu falei: eu gostaria de fazer uma saudação à maior autoridade que está aqui presente. E eu vi que, quando eu falei isso, a juíza, ela se arrumou na cadeira.
Literalmente, ela deu aquela arrumada na beca dela. Eu falei assim: eu queria honrar a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso que está aqui. E eu levantei a mão ali naquele tribunal do júri. Eu conto isso nesse livro. Eu conto essas histórias nesse livro. Eu levantei a mão e falei: Senhor Jesus. Quando eu falei Senhor Jesus, um dos acusadores ficou endemoniado dentro do plenário e saiu correndo, estribuchando. Aquela coisa toda. Aí eu falei assim: já vi que eu estou do lado de quem está ganhando. E que vai ganhar sempre. E das três componentes da assistência de acusação ficou endemoniado e saiu gritando e foi correr, foi parar lá no meio da rua. E aquele dia eu fiz aquela oração e Deus falou comigo: foi para isso que eu te chamei. E Deus tem feito muitas experiências extraordinárias e importantes na minha vida. Mas o que eu vim falar com vocês aqui hoje foi sobre algo que meu pai, sem saber, me ensinou. Sem perceber. O papai era delegado de polícia e um homem do coração muito duro. Mas todo domingo fazia questão de ir na igreja, levava a gente na igreja. Meu pai morreu com o Senhor. Ele morreu vendo os anjos vindo buscar ele. Foi a coisa mais impressionante. Mas ele tinha um coração muito duro quando a gente era pequeno. Então, quando ele ia na igreja, principalmente nos cultos de domingo, na hora da oferta, meu pai não gostava de ir na frente da igreja. Ele tinha uma certa timidez. Tinha 1,55 m, meu pai. Minha mãe 1,54 m. Eu era o gigante lá de casa. Mas nessa época eu era menino. E todo culto, na hora de ofertar, o meu pai tirava o dinheiro do bolso e me entregava, falava: vai lá na frente. Como foi feito aqui hoje, só tinha um gasofilácio na frente da igreja, as pessoas todas levantavam e iam na frente da igreja para ofertar. Eu lembrei muito disso aqui na hora do momento da oferta. Irmãos, e eu ia ofertar, e eu achava legal, porque eu era a única criança que ia lá na frente ofertar. Só ia adulto e eu com criança. E quando eu passava na frente do banco, que estavam todos os colegas da salinha, Cordeirinhos de Jesus, eu olhava para eles e fazia assim: né? Estou indo ofertar. E eu comecei a gostar daquilo. E eu comecei a achar aquilo tão importante que domingo era o meu dia. Domingo era o dia de eu ir lá na frente da igreja e entregar a oferta representando a minha família. Tudo bem que dentro do entendimento de criança, né? Mas Deus estava fazendo algo na minha vida ali. E meu pai, sem saber, ele estava implantando na minha vida o maior amor e a maior alegria que eu tenho, que é poder ofertar ao Senhor. Isso é sério. E eu cresci com esse amor no meu coração. Veio a adolescência. Em 1986, Jesus entrou no meu quarto de madrugada. Eu acordei, Jesus chegou do lado da minha cama. Eu comecei a sentir uma eletricidade. Meu corpo todo tremia, Jesus tocou no meu coração. Foi um momento tão maravilhoso, tão glorioso. Ali eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu estou com 52. E aquele foi o dia da minha conversão realmente. E entreguei a minha vida ao Senhor e convivendo na igreja como todo adolescente, né? Mas eu tinha um problema muito sério comigo assim. Irmãos, eu morria de vergonha, porque já não era mais criança. O culto dos adolescentes era diferente, aquela coisa. Mas na hora de ofertar, eu nunca tinha nada para ofertar. E eu ficava numa vergonha, e não foram uma nem duas vezes que eu chorava de vergonha, porque eu só queria ofertar ao Senhor. Mas eu adolescente, eu dependia do meu pai. Eu não tinha dinheiro. E às vezes vinham casais de missionários na igreja que estavam passando necessidade. O nosso pastor de adolescência, ele ficou desempregado. O pastor dos adolescentes, que inclusive é o pai e a mãe da Rafaela, né? Ele ficou desempregado, o Alonso. Na verdade, ele é o segundo pai, né? E eles passaram muitas necessidades lá em Goiânia. E eu chorava horrores, porque eu queria ajudar, mas eu não tinha. Eu estudava, meu pai não deixava a gente trabalhar, porque tinha medo da gente querer abandonar o estudo. E eu não tinha dinheiro. E todas as vezes que tinha uma oferta, tinha uma coisa, irmãos, aquilo me doía demais, que eu ia para o fundo da igreja e chorava. Às vezes desabafava com o pastor e ele falou assim: olha, o Deus olha o coração. Se você está chorando porque você queria ofertar, você saiba que Deus recebeu aquilo. Aquilo me confortava, irmãos, mas eu não queria. Eu queria ofertar.
eu queria abençoar. Quem experimenta a presença de Deus, quem experimenta a eletricidade do poder do Espírito Santo, quem experimenta a graça de Deus, sabe que não tem dinheiro no mundo que paga 1 minuto na casa do Senhor, 1 minuto na presença de Deus. O salmista não estava errado quando ele falava: mais vale um dia na porta da sua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E eu sonhava em ofertar. E de alguma forma, irmãos, todas as vezes que eu lia livros ou ouvia testemunhos sobre pessoas que foram desafiadas a serem grandes ofertantes e mantenedores da obra de Deus, aquilo de alguma forma queimava no meu coração. Eu achava maravilhoso quando eu via pessoas orando e o pessoal caindo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, gente sendo arrebatada, gente sendo curada de câncer, gente sendo levantando a cadeira de rodas. Sempre achei isso fascinante, o poder de Deus explodindo de uma maneira sobrenatural. Mas ofertar, dizimar, sustentar a obra de Deus é algo que sempre queimou no meu coração. Só que eu não tinha. Então eu ofertei minha vida. Se você for na minha igreja pegar fotos de 1986, você vai me ver pendurado no andaime, lavando os vidros da igreja com o filho do pastor, e lavar banheiro, e trabalhar no acampamento, e tocava no louvor, e onde Deus, eu sou percussionista, toquei no louvor a vida inteira, e eu queria de alguma forma oferecer minha vida ao Senhor, mas o meu desejo era ser o mantenedor, e várias vezes eu orei ao Senhor. E eu lembro que uma vez eu orei uma oração que não tem base bíblica. Aliás, teologicamente ela é impossível de acontecer. Porque eu estava muito emocionado, eu falei: Senhor Jesus, um dia eu vou te passar um susto tão grande. Um dia o Senhor vai se assustar comigo. Porque o Senhor vai ver que eu te amo muito mais do que eu amo dinheiro. O Senhor vai ver que eu te amo muito mais do que qualquer amor no coração de um homem pode ter pelo dinheiro. Um dia eu vou te assustar, eu vou dar uma oferta tão grande que o Senhor vai assustar. E é lógico que isso não tem base teológica, porque ninguém pode assustar a Deus. Ninguém consegue fazer nada que vai surpreender a Deus. E se eu tenho um plano no meu coração, Deus já sabe desse plano. Mas eu falava isso no sentido seguinte, falava assim: um dia eu vou ter. E quando a gente não tem, irmãos, é fácil demais a gente prometer. E eu já vi isso muito na minha vida. Pessoas que também prometeram muito isso. Foi só ganhar uma bolada de dinheiro. A primeira coisa que faz é largar a igreja, largar a esposa, arruma uma mais nova, vai para o mundo e bagunça a vida toda. E o dinheiro, em vez de ser bênção, passa a ser maldição na vida daquela pessoa. Mas eu falava assim: eu vou ser um mantenedor na obra de Deus. E eu lia sobre algumas pessoas e achava interessante. Falava-se que o dono da Colgate, daquela pasta de dente Colgate, ele é um homem que era tão apaixonado por missões, ele investia tanto em missões que chegou uma época na vida dele que ele vivia do dízimo. Ele vivia de 10% de tudo que a Colgate fornecia para ele de lucro, e 90% ele investia em missões. Eu lembrava do reverendo, da história como do reverendo Archibald Tipple, um homem milionário na Inglaterra, aristocrata, largar tudo e vir pegar carrapato no sertão de Goiás para pregar o evangelho, e ainda por cima permitir que ficasse sem nenhum dente na boca, por amor a Jesus. Isso, irmãos, queimava no meu coração. Só que eu não tinha dinheiro, e não foi uma nem duas vezes. Eu ia para o fundo da igreja, eu ia chorar. Eu ficava muito triste quando chegava a hora de ofertar. Se você está sentindo que alguma coisa da minha vida também coincide com a história da sua, às vezes a gente toca no louvor e na hora de ofertar, eu não tinha dinheiro para ofertar, eu falava assim: o pastor está me vendo, eu estou aqui tocando no louvor e eu não oferto, e todo mundo oferta e eu não oferto. E você sente que está todo mundo olhando para você, todo mundo levantou para ofertar, parece que todo mundo aquele dia levantou para ofertar, só você que não oferta. E tem hora que você fica com tanta vergonha que você levanta, finge que vai ofertar e sai para ir no banheiro, porque você se sente constrangido com aquilo. E isso me incomodava muito. Mas sempre com aquela dificuldade. Chegou a juventude, passei no vestibular. Na igreja conheci minha esposa, uma mulher maravilhosa. Ela é estudante de engenharia civil pela Universidade Federal. Eu estudante de direito na Universidade Católica.
E começamos a namorar e casei terminando o 3º ano de faculdade. Faltavam 2 anos para formar. Ela terminando o 4º ano de engenharia. E nós formamos a nossa primeira dupla sertaneja, o Doidinho e a Sem Noção. Porque a única coisa que eu consegui foi comprar uma cama. O resto tudo foi milagre de Deus na nossa vida. Mas aquela vida bem apertada, alugamos um apartamento perto da faculdade. E nós comíamos no RU, porque eu trabalhava no banco, eu era bancário. Trabalhei no Bradesco, depois no Bancesa. Eu era bancário, eu era caixa de banco. Então fazia faculdade de manhã, trabalhava no banco à tarde até o início da noite. E ela, como a faculdade dela era período integral, tinha dia que tinha aula de manhã, tinha dia que tinha aula à tarde, tinha dia que tinha aula à noite, então ela não podia trabalhar. E aí, às quintas, sextas e sábados, eu trabalhava como locutor para um cerimonialista de festas e ela recepcionista. Então a gente ia trabalhar nas festas à noite e pegamos roupa para vender por consignação. E ainda consegui para ser mestre de cerimônia da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu ganhava meio salário mínimo para fazer aquela solenidade de entrega de carteiras aos advogados uma vez por mês. E esse a gente ia enganando, né? Sempre dando aquela... Mas aquela situação, será que alguém já viveu isso aqui? Porque no Rio, graças a Deus, ninguém passa por isso. O salário dava só para 5 dias. A gente recebia no dia 30. Quando dava no dia 6, eu já entrava no cheque especial. Se bem que nem tinha cheque especial, porque caixa de banco não pode ter conta devedora, senão é demitido por justa causa. Estou só brincando. Mas já entrava naquela situação de ir enrolando. Então, assim, um mês você engana o condomínio, no outro mês você não paga essa conta aqui, naquele mês não conseguia ir com aquele sonho de ofertar, com aquele sonho de dizimar, né? Graças a Deus aqui em Bangu ninguém passa por isso. Mas lá em Goiás, meu irmão, às vezes a gente passa apertado. E já chegou essa época. Mas eu queria receber essa mudança na minha vida. Quando então, formei, comecei a advogar, minha esposa já era engenheira. Tivemos a nossa primeira filha. E, como eu disse, sempre trabalhando nessa dificuldade. Até que um sábado, a esposa do nosso pastor, a pastora Elizabeth Fernandes, não está mais conosco, Deus já levou ela. Em setembro de 1997, eu tinha 27 anos. Eu faço aniversário no mês de julho. A pastora chamou a gente para uma reunião no sábado. A nossa igreja vinha de um momento de explosão de avivamento muito grande. Muito, mas muito grande mesmo. Desde o final dos anos 80 até os anos 90, a nossa igreja passou por um momento de avivamento. A igreja explodiu no mundo, explodiu no Brasil, a igreja Luz para os Povos. E Deus trouxe um mover tão grande. E a pastora Elizabeth chamou a gente no sábado para uma reunião. Quem? Eles chamavam a liderança da igreja. Eram músicos, diáconos, presbíteros, professoras da salinha de criança, dos adolescentes, todos os ministérios. E ela chamou a gente para uma reunião no sábado. Irmãos, uma reunião normal. Não foi assim, jejum em 3 dias e venha para a reunião. Vai ser o dia do reteté. Deus vai fazer um milagre. Uma reunião. Não era um culto, à tarde. E ela ali no culto, na reunião à tarde, nós sentamos, ela falou assim: irmãos, nós não temos mais condição de permanecer com esse templo aqui. Nós tínhamos um templo que é para 1.500 pessoas. Falou, nós temos que comprar os 2 lotes do fundo para ampliar, porque não cabe mais. Nós já estávamos com os 3 cultos no domingo e chegavam a ficar centenas de pessoas do lado de fora, que não conseguiam entrar. Ela falou, essas pessoas precisam de Jesus, elas estão vindo aqui buscando algo para a vida delas, e nós não temos mais espaço físico para receber essas pessoas, e nós precisamos comprar os lotes do fundo. Então, no mês que vem, daqui 35 dias, ou seja, no dia 19 de outubro de 1997, nós vamos fazer a campanha das sementes. E nós vamos fazer uma campanha das sementes, e essas campanhas, todo mundo vai trazer uma semente para a gente poder comprar os lotes do fundo. E o tema da nossa campanha é esse. E ela, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Essa história está aqui no livro, por isso que eu vou compartilhar com vocês. E aí, irmãos, ela simplesmente abriu a Bíblia e começou a ler. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Fala o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento,
suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, diga tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por vosso intermédio, ou por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Irmãos, eu com 27 anos, ali na igreja, eu posso falar para os irmãos sem nenhum exagero, eu já devia ter lido o Novo Testamento pelo menos umas 3 vezes, e a Bíblia inteira eu acredito 1 ou 2 vezes. Eu nunca tinha visto esse versículo. Alguém foi de noite e inseriu esse versículo na Bíblia. Porque eu já li 2 Coríntios pelo menos umas 13 vezes. Eu nunca vi esse versículo. Aí eu peguei a Bíblia ali na reunião, só que eu não prestava mais atenção na reunião. Eu não conseguia. Aquela palavra, ela foi como se fosse assim uma bomba atômica que explode dentro de você. Aquela palavra, ela me consumiu de um jeito, ela tomou minha atenção de uma forma, e foi um versículo lido numa reunião. Ora, aquele que dá semente o que semeia e pão para alimento, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, eu só fiquei com aquele versículo, aqueles versículos ali na cabeça, aquele versículo na cabeça e aquela situação, e impressionante. Acabou a reunião, era sábado à tarde, eu fui para minha casa, eu tinha um Chevette. Alguém aqui já teve Chevette? Eu vou orar para Deus, agradecendo pela sua vida, né? Eu tinha um Chevette que é um modelo único no Brasil, ele chamava Chevette BOTD, é o baixa óleo todo dia. Eu estava com o motor fundindo, então era aquele fumacê, onde eu ia o pessoal dava notícia, aquela marca branca de fumaça branca, né? E todo dia tinha que botar um pouquinho de óleo. E eu fui para minha casa, e ali o advogado recém-formado, muito luxo, nada no bucho, né? Minha mulher engenheira recém-formada, e fomos para o nosso apartamento. Nós tínhamos uma filha de 1 ano e 10 meses, a Isabela. E eu cheguei no meu apartamento, só que da minha casa para o meu apartamento, esse versículo foi falando na minha cabeça, É impressionante como aquilo parecia assim, Deus queria falar comigo. Eu cheguei na minha casa, fui para a sala, fui orar, e comecei a orar, peguei a Bíblia, li, falei, será que é isso mesmo? Li o versículo uma vez, li o versículo a segunda vez. Irmãos, e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar comigo na minha casa. E o Espírito Santo de Deus começou a me ensinar, falou, Eliton, para tudo, está tudo errado. A sua vida está de trás para frente, está tudo errado. Eu falei, tá, Senhor. Porque a vida inteira, eu passei desde criança, um dia eu vou crescer, um dia eu vou virar adulto, aí eu vou ter dinheiro e vou ofertar, aí eu vou para a faculdade, um dia eu vou formar, aí eu vou ser um profissional, aí eu vou ter dinheiro e vou formar, aí eu formo, aí eu falo assim, um dia eu vou pegar causas grandes, um dia eu vou ganhar muito dinheiro como advogado, e eu vou ofertar na casa de Deus, porque eu vou fazer isso, e porque eu vou fazer aquilo, e porque eu vou fazer aquilo outro. E o Espírito Santo falou assim, Eliton, sou eu é quem dou a semente para você semear. Irmãos, isso pode parecer muito simples, mas foi um choque na minha vida. Eu não ia fazer nada, porque eu não sou capaz de fazer nada pelo Senhor, porque até aquilo que eu faço pelo Senhor, Ele é quem gera em mim, para eu fazer para a glória dEle. E o Espírito Santo começou a falar na minha vida, eu vou dar a semente para você semear, e eu vou aumentar a sua capacidade de semear, e eu vou multiplicar os frutos da sua justiça, e eu vou te enriquecer em tudo. E vou te enriquecer em tudo para toda generosidade. E muitas pessoas vão dar glória a Deus através da sua vida, porque você vai ser usado para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu falei, meu Deus, está tudo errado. O que eu faço? E o Espírito Santo ministrando. Eu é quem dou a semente para semear. Falei, Senhor, me perdoa desse eu, me perdoa desse eu faço, me perdoa desse eu vou fazer. É o Senhor é quem faz. Eu sou tão incapaz que até para agradar o Senhor, até para eu proclamar o seu nome, é o Senhor é quem gera através do Espírito esse desejo no meu coração. Irmãos, e o Espírito Santo de Deus começou a me encher, e eu comecei a ficar tão cheio de Deus. Eu comecei a ficar tão cheio de Deus naquela sala, daquele pequeno apartamento. Eu brinco com a minha esposa, a gente morava num quarto, sala e pinico. Era bem pequenininho. Eu comecei a ficar tão cheio de Deus. Eu falei assim, Senhor, se o que está na Bíblia, se isso aqui não foi escrito ontem à noite, alguém inseriu.
Se o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios veio do teu espírito, e isso é para a minha vida, isso pode ser aplicado na minha vida, Senhor. Então chegou o momento. Eu quero te dar uma oferta, Senhor, para glorificar o seu nome, para dizer o tanto que eu te amo, para poder honrar o Senhor do jeito que eu sempre quis honrar. Eu vou te dar uma oferta, Senhor. Mas eu queria te pedir então, me dá essa semente, porque eu quero te dar uma oferta na campanha da semente de R$1.000. Só para você entender, naquele sábado, eu estava devendo 2 para 3 prestações do meu apartamento na Caixa. Se alguém aqui já deveu aluguel ou prestação de apartamento, que é o que eu estou falando, quando chega na 4ª parcela vai para o jurídico. Então a gente fica sempre naquela manobra, não deixa para a 4ª parcela, deve até 3. Aí a hora que vai vencer a 4ª, você paga a primeira. Aí você vai levando com a barriga, enrolando. E quando eu estava indo para minha casa, no fundo da minha casa tinha uma padaria, irmãos, e eu não tinha dinheiro naquela tarde para comprar 3 pães, um para mim, um para minha esposa e um para minha filhinha. Eu não tinha. Eu tinha vergonha de pedir dinheiro para meu pai, eu casei e eu não tinha. Deu aquela fome de tarde e eu não tinha dinheiro para comprar 3 pães. E aí o maluquinho falou: Senhor, eu quero te dar uma oferta de R$1.000. Para você entender, em setembro de 1997, R$1.000 equivaliam a 8 salários mínimos e meio. Hoje seria a mesma coisa, deu nas mesmas condições fazer um voto e falar: Senhor, eu quero te dar uma oferta de R$10.400. Estão entendendo? E eu com aquela condição toda. E sabe o que eu pedi para Deus em troca, irmãos? Nada. Sabe qual que era o meu plano de dar essa oferta, irmãos? Nenhum. Eu só queria honrar o Senhor. Não tinha um pedido de ir lá para cá. Eu não queria nada, não estava pedindo nada para Deus. Eu queria ter a oportunidade de viver esse momento glorioso na minha vida, de dar para Deus uma oferta que na minha família ninguém nunca tinha dado. Para dizer para Deus que eu amava Ele também, com meus dízimos, com as minhas ofertas. Não era fast food da oferta. Eu entrego a minha oferta aqui, dou a volta assim e já pego a bênção do outro lado. Não tinha isso. Eu só queria agradar o Senhor. Eu só queria bendizer o nome do Senhor. Eu não estava pedindo nada para Deus. Eu não pedi uma vírgula de mudança de vida financeira. Eu só queria honrar a Deus. E essa oração foi tão forte, irmãos. Eu falei: Senhor, e eu estou te falando com tanto amor, com tanta reverência, que se daqui um mês, daqui uns 35 dias, o dia da oferta da semente, se o Senhor não me dá essa semente, eu vou vender tudo que tem nessa casa. Eu vou vender televisão, geladeira, sofá. Eu durmo no chão, mas eu vou juntar os R$1.000 e vou te dar. Porque eu te amo mais do que tudo dessa vida. O que o Senhor fez por mim não tem preço, meu Deus. Eu só queria poder te honrar, Senhor. E eu chorei muito, doído aquele dia. Passou um pouco, a minha esposa acordou, ela chegou na sala, eu falei: senta aqui, e contei para ela. E contei da oferta da semente. E eu falei: olha, se porventura, por algum motivo, nesses 35 dias, eu não consegui esse dinheiro para ofertar para Deus, eu vou vender tudo da nossa casa, mas eu vou dar essa oferta para o Senhor. Eu preciso fazer isso. Minha esposa ficou branca, o sangue foi todo para o pé. Ela sentou, mas ela sabia o maluco que ela tinha casado. Então ela, muito sábia, naquele momento ela não falou nada. Irmãos, e passou o sábado, passou o domingo, segunda, terça. O meu pai já tinha aposentado como delegado, tinha um escritório no centro de Goiânia. E meu pai deixava eu usar a sala dele, porque ele sabia da minha condição, eu não tinha condição de pagar nada. Então eu usava a mesma sala que ele, passou a ser meu escritório também. Usava o telefone, computador, não pagava nada. Não dividia a despesa do condomínio, nada. E o papai fazia aquilo para me ajudar. Quarta-feira eu estou lá no escritório, o telefone toca. Início da tarde. Aí um primo do meu pai chamado Vander Luiz. Sabe aquele primo doidão que toda a família tem?
Vander Luiz era esse primo doidão. É aquele que, se não for na pescaria, não tem graça, porque leva 6 caixas de bala, ensina a gente a matar urubu, a pescar, é o contador de piada. Ele só fazia mal para a vida dele mesmo. Mas pensa num sujeito, estava na 5ª esposa, fumava 5 carteiras de cigarro. Ele era com a vida toda torta. Mas se ele não fosse na pescaria, não tinha graça. Toda família tem sempre aquele doidão, que é doidão, mas todo mundo ama de paixão, né? Aí o Vander Luiz me liga. Eu tinha 27 anos, irmão. Sabe quantas vezes o Vander Luiz, o Tivander, que a gente chamava, me ligou na minha vida até aquele dia? Nenhuma. E depois dessa quarta-feira, sabe quantas vezes ele me ligou na vida dele até ele morrer? Nenhuma. Só ligou esse dia. Eu atendi o telefone e falou: Elton, você está advogando? Eu falei: tô, tio. Ele falou assim: vem aqui na casa de prisão provisória que eu tenho um serviço para te passar. Vem aqui rápido. Eu desliguei o telefone, meu pai falou: era o Vander Luiz? Eu falei: era. Ele falou: cuidado, você conhece a peça. Cuidado. Eu falei: não, pode deixar, pai, eu vou lá só para ver. Peguei meu chevetinho fumaçante e fui na casa de prisão provisória. Chegando lá, irmãos, o Vander Luiz conversando comigo, e eu, jovem cristão, fazendo faculdade. Na faculdade eu era muito idealista, eu falava assim: nunca vou advogar para tráfico de drogas e nunca vou advogar para estuprador. E eu gostava do direito criminal, mas eu falava assim, sabe, todo cheio de... O único escritório que eu consegui emprego quando eu formei, além do meu pai, foi no Doutor Lisboa, que era o maior escritório especializado em tráfico de drogas do estado de Goiás. Lá eu fiquei 9 anos. E quando eu desço para conversar com o Vander Luiz, ele falou assim: olha, eu estou precisando de você, que tem um sobrinho meu que está preso aí. Ele estava fugido já tem uns quase 3 anos, e ele está preso aí, e ele é acusado de estupro. A hora que ele falou estupro, irmãos, meu ânimo foi de 100 a menos 20, assim, numa fração de segundos. Eu já quase virei a costa, fui entrar no carro. Falei: não, mas espera, ele é inocente. Eu estou te falando, ele é inocente. Entra lá dentro do presídio e conversa com ele. Ele é inocente. Só que ele precisa de um advogado porreta, porque ele está sendo acusado de ter estuprado a namorada. E o pai da namorada é matador, o tio da namorada é matador, e eles falaram que vão matar ele, e vão matar o advogado, porque advogado de bandido é bandido, e vão matar todo mundo. Eu falei: nossa, que legal. Agora que eu entendi porque que o Vander me chamou aqui. Joia, né? Irmãos, e esse tio, primo, ele era tão jáspion, que ele era amigo do diretor do presídio, e ele conseguiu fazer com que esse sobrinho dele, ele entrou no presídio como registro de que ele estava preso preventivamente por assalto, não por estupro. Eles conseguiram mudar a ficha dele lá, então ele ficou preso como assaltante, ficou na ala dos assaltantes, que é 157. Porque, talvez vocês não sabem, a pessoa quando ela é acusada de estupro e ela vai preso, o que fazem com ela dentro do presídio, nem Adolf Hitler conseguiu ser tão mal assim. É uma coisa assim, diabólica, é terrível. Ah, mas estuprador merece isso mesmo. Bom, mas se for um inocente, é uma coisa complicada. Eu não vou discutir isso aqui agora, porque isso aqui não é aula de direito, né? Mas é atrocidade. E o Vander Luiz conseguiu colocar ele, e ele estava numa ala junto com os acusados por assalto. E aí eu fui conversar com esse rapaz lá dentro do presídio. Irmãos, pouca coisa mais velho que eu. E aí ele começou a me contar a história dele. Eu preciso contar a história dele, eu vou tentar ser bem rápido, bem compacto. Ele começou a contar a história dele para mim. Ele começou a namorar com uma menina de 16 anos quando ele tinha 24, em 94. E ele 24, ela 16. Eles começaram a namorar. E ele falou: realmente o pai dela era matador, o tio era matador, que a família que matava só para ver o tombo, que é pessoal assim ignorante, mais grosso do que parede de igreja, mais grosso que papel de enrolar prego. O pessoal, o negócio deles era, a discussão com eles era matar. E ele apaixonou por essa menina e ela por ele, e os dois começaram a namorar escondido. E o pai dela proibia ela de namorar. Só que eles começaram a gostar muito um do outro, e foi chegando no final do ano, na virada do ano de 94 para 95, ela teve uma ideia mirabolante. Jovens demais, hormônio demais, juízo de menos. Ela falou: não, eu vou falar para o meu pai que eu vou passar o ano novo com a minha melhor amiga, e essa melhor amiga, as famílias eram amigas. O pai dela deixava ela dormir na casa dessa amiga. E nós vamos para a casa da prima dela. E você vai para lá e a gente passa o ano novo juntos. Ele falou: joia, beleza, tal. Só que o plano era o seguinte: ela ia falar para o pai que ia dormir na casa dessa amiga.
E de lá elas iam passar o ano novo na casa da prima dessa amiga. Só que lá eles chegariam, e a ideia deles, eles iriam sair de carro, escondido, passar um tempo longe da festa. Depois ela retornaria antes do horário da amiga dela ter que voltar para casa, que ela tinha que voltar junto. E ela ia dormir na casa da amiga e ninguém ia descobrir nada. E beleza, plano mirabolante, né? O jovem tem essas coisas, o plano dele sempre é infalível. E foi dito e feito, ela foi para a festa, o pai deixou, foi com a amiga, ia dormir na casa da amiga. Chegou lá, ele chegou de carro, pegou ela e eles foram para um local que fica na saída da cidade, destinado a casais que querem cometer aquele ilícito bíblico que está lá em Atos 15, no primeiro concílio da igreja, né? Que o apóstolo Tiago fala, ó, recomendo a todos vocês que não são judeus a se abster de comer carne sacrificada, sangue de animal e coisamento ilícito, né? Que é a recomendação, está lá em Atos 15, pode ver, foi a primeira recomendação da igreja, nada de carne com sangue, nada de animal sacrificado e negociamento, coisamento ilícito, não. Só que esse ambiente lá é destinado a essas coisas e eles foram para lá. E, meus queridos, eu não sei explicar o porquê e nem vou tentar explicar, porque não é meu papel. E lá eles consumaram o que eles iam fazer. Só que o negócio parece que foi tão cansativo que os dois pegaram num sono profundo. E ela tinha que voltar antes da 1 da manhã. Abre para mim, por favor. Obrigado. Você sabia que a Bíblia diz que quem dá um copo de água fresca para o filho de Deus tem um galardão no céu? Eu te abençoe em nome de Jesus. E eles pegaram no sono, irmãos. E eles tinham que voltar antes da 1 da manhã. Quando eles acordaram, o sol já estava brilhando na janela. E eles viram aquela situação, e um olhou para o outro, e eles viram que eles estavam naquela mesma situação do Éden. Eles, nossa! Aí eles vestiram suas túnicas, suas vestes talares, e ó, vamos embora. Irmãos, e quando eles estavam a 2 quarteirões da casa da amiga da menina, o que aconteceu? Agora eu vou dar parar aqui e voltar um pouquinho. Deu 1 hora da manhã, ela não apareceu. A amiga voltou para casa, bateu no quarto da mãe. Ó, a fulana sumiu. Ela entrou num carro lá e sumiu. Aí a mãe dessa coleguinha era uma mulher absurdamente dramática. Ela ligou para a polícia, para o FBI, para a televisão, para o pai da menina, bom matador. Ela ligou para todo mundo, foi aquele escândalo. Quando eles chegaram a 2 quarteirões da casa da menina, então ninguém sabia se ela tinha morrido, se ela tinha sido sequestrada, se ela fugiu de casa. A 2 quarteirões da casa da menina, a rua estava coalhada de carro da polícia. Quando a menina viu aquilo, ela falou assim, meu Deus do céu, meu pai vai te matar. E ele contando para mim, ela falou, meu pai vai te matar com tanta convicção, falou, meu pai vai te matar, e vai me matar também. Irmãos, ela não estava brincando, ela sabia o pai que ela tinha. Ele então deixou ela 1 quarteirão e meio da casa da coleguinha, pegou o carro dele, foi em casa, pegou toda a roupa que ele conseguiu juntar, jogou numa mala, saiu de Goiânia e viajou e foi se esconder numa cidade chamada Barreiras, que fica no oeste da Bahia. Você tem que sair de Goiânia, atravessa o Distrito Federal, fica 800 quilômetros de Goiânia, fica no oeste do estado da Bahia. Ele foi para lá porque ele tinha uns parentes. Ele foi parar lá em Barreiras. Só estou contando o que ele fez. Nisso ele deixou ela então ali na rua e foi para fugir. E ela não estava brincando, irmãos, porque o pai dela estava lá. Quando ela foi chegando próximo da casa, o pai dela correu na rua e começou a espancar ela na rua, na frente de todo mundo. Foram precisos de mais de 4 policiais para segurar o pai dela. Ele realmente ia matar ela no meio da rua. E quando aquela menina viu aquela situação de humilhação, porque ela estava sendo espancada pelo pai, na frente daquele tanto de polícia, da amiga, da vizinha, daquela confusão, aquela muvuca na rua, ela teve outra ideia mirabolante. Ela falou assim, ou eu falo isso, ou eu vou morrer aqui. E aí ela correu e falou, pai, para de me bater, eu não tenho culpa, eu fui drogada. Eu fui sair com fulano, e ele me drogou, e eu desmaiei, e eu acordei lá hoje, estava naquele lugar, e eu estava sem roupa, e eu fui completamente drogado, eu não sei o que aconteceu. Era a única forma dela escapar da morte. E aí, uma coisa errada, um abismo, chamando outro abismo. Pegaram ela, os policiais conseguiram segurar o pai dela, levaram para a delegacia, fez-se a ocorrência,
levou ela para o IML. Lá no IML, Instituto Médico Legal, tem um médico legista. Ele examinou a menina, viu que havia rompimento de ímen. E tinha ali umas marcas de vestígios de negociamento, um roxo aqui, uma mordida ali, esquece. Aí, com a declaração dela de que ela tinha sido violentada, imediatamente o delegado representou pela prisão preventiva dele. E ele foi, então, decretada a prisão preventiva dele por estupro de vulnerável. Né? Lá em Goiás o povo gosta de falar estrupo, mas a palavra é estupro. Né? O povo vai falar estrupo, porque parece que estupro com as tripas. Parece que o estrupo é mais estupro do que o estupro mesmo. E ele foi, então, mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. E desde aquele dia, então, aquele rapaz estava foragido. Só que tinham passado quase 3 anos, 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio, um pouco. E aí ele... eu acho que ele foi em Goiânia escondido para ver os parentes, alguma coisa. Pararam numa blitz. A hora que pegaram a identidade dele, tinha um mandado de prisão. Ele foi preso, então ele estava ali no presídio. Mas na hora que ele estava falando isso para mim, irmãos... Enquanto ele falava para mim a história dele, alguma coisa começou a falar na minha mente. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, multiplicará os frutos da vossa sementeira, e multiplicará os frutos de justiça, e ampliará a vossa sementeira. Frutos de justiça, dá semente ao que semeia. E aquela palavra começou a falar na minha mente. Eu falei, Senhor, será que é a minha semente que está chegando? E eu fiz alguma coisa que advogado criminalista nenhum faz. Ele virou para mim e falou assim, você pode advogar para mim? Irmãos, eu comecei, é muito estranho você entender o que eu estou falando. Eu comecei a sentir tanta presença de Deus dentro do presídio. Eu olhei para ele e a palavra de Deus aqui, ó, falando na minha mente. Eu olhei para ele e falei assim, eu aceito advogar para você, mas só com uma condição. Ele falou, qual foi? E essa aqui é uma combinação nossa. Eu vou cobrar de você R$3.000. De quanto que foi a oferta que eu pedi? Falei, eu vou te cobrar R$3.000. E dos R$3.000 que eu vou te cobrar, R$1.000 eu vou ofertar na igreja pela sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente o que semeia, mas Ele faz multiplicar os frutos de justiça. Você precisa de justiça na sua vida. Você precisa de frutos de justiça para provar sua inocência. E eu vou ofertar R$1.000 dos R$3.000 que você vai me dar pela sua vida. Se você não aceitar essa condição, eu não advogo para você. Muita ousadia, não é? Para quem não tinha dinheiro 3 dias antes para comprar 3 pães. Irmãos, ele não fez contraproposta. Falou assim, vai agora lá na casa do meu pai que ele vai te pagar. Falei, beleza. Eu saí do presídio e falei, Senhor Jesus, a Bíblia funciona. Funciona, é o Senhor que dá semente para semear. Fui lá na casa do pai dele, conversar com o pai dele. Falei, conversei com o seu filho, combinei isso, só que eu não falei sobre dar oferta para o pai. Falei só com ele no presídio, foi uma conversa minha com ele. Falei, eu cobrei do seu filho R$3.000 para defender ele. O pai dele falou assim, não, tudo bem, mas eu posso te pagar da seguinte forma. Eu vou te dar R$1.000 agora, eu vou te dar um cheque de R$1.000 para o dia 19 de outubro. Que dia que era a campanha da semente? E vou te dar um cheque de R$1.000 para o dia 19 de novembro. Eu falei assim, se isso não for Deus, não tem mais Deus na face da terra. Falei, está combinado. Irmão, saí da casa do pai dele, tão feliz, com os R$1.000 que ele me deu, eu tirei o dízimo, eu ofertei, eu paguei as prestações do meu apartamento que estavam vencidas, fiz uma compra do supermercado lá para casa, ainda sobrou dinheiro para comprar 2 gravatas para ir para a audiência bonitão. Agora eu era um homem com nome limpo, passava na frente do Serasa, o SPC, fazia assim, ó, né? E com cheque, eu mostrei para minha esposa, a gente deu glória a Deus, o cheque para o dia da campanha das sementes, R$1.000. Só que tinha uma coisa, eu não sabia que Deus ia me gerar a maior experiência de pavor emocional da minha vida. Porque eu combinei isso com o pai dele na quarta. Na quinta-feira eu voltei no presídio, peguei a procuração dele, fui no fórum, juntei a procuração e peguei cópia do processo. Na época a gente fazia xerox, hoje é tudo digitalizado. Quando eu vi o processo, irmãos, quase 400 páginas, não existia uma vírgula. Obrigado. Vamos encerrar por aqui, ou venho notícia?
Pode, pastor, demorar mais um pouquinho? Quando 400 páginas, muito obrigado, viu? 400 páginas, não tinha uma vírgula naquele processo que eu podia defender esse moço. A menina, rompimento de ímã, marcas de violência, falou que foi drogada, os amigos falaram que ele levou ela no carro. Não tinha nada que eu conseguia como advogado, estudando, eu era estudioso, eu sou estudioso, não tinha nada que eu conseguia para defender aquele moço. Falei, Senhor, agora esse moço confiou a vida dele nas minhas mãos. Esse moço sabe que eu vou ofertar do dinheiro que ele me pagou. Tem misericórdia, meu Deus, nós precisamos de frutos de justiça. E muito pesado. E no mesmo dia, irmãos, que eu pego o processo, o pai do meu cliente me liga e fala assim, doutor, assim, eu combinei com ele na quarta, já peguei o pagamento, procuração na quinta, o juiz tinha marcado o interrogatório para sexta-feira. Nos anos 90, o Código de Processo Penal, o juiz primeiro fazia o interrogatório do réu, depois marcava uma audiência que chamava audiência de instrução e julgamento. Hoje, a lei mudou. Hoje, primeiro o juiz ouve testemunha, faz a audiência de instrução primeiro, e o réu é o último a ser ouvido. E na sexta-feira era a audiência dele. 6 horas da manhã o pai dele me liga. Doutor, o pai da menina sabe que ele está preso. E sabe que ele contratou um advogado e vai lá no fórum hoje, parece que ele está com não sei quantos capangas, falou que vai matar ele, vai matar o senhor, vai matar todo mundo. E eu fiquei muito assustado com aquilo. E o próprio cliente meu falou que era verdade, que a família era de matador. Eu fui mais cedo para o fórum, pedi para falar com o juiz. Falei, doutor, estou ameaçado de morte. É que o pai da menina vem aqui no fórum para matar. Aí o juiz mandou convocar todos os policiais militares que estavam no fórum. O corredor da sala de audiência ficou lotado de policial militar. Tinha mais polícia do que gente. Isso é brincadeira, o jeito de falar. E na sala de audiência tinham acho que 3 ou 4 policiais. Nós fizemos a audiência, ele foi interrogado, ele contou para o juiz exatamente a história que ele contou para mim no presídio. E eu fiz um pedido, já levei protocolei antes da audiência, de revogação de prisão, para que o juiz retirasse a prisão dele e ele pudesse responder o processo em liberdade. O juiz negou e ele continuou preso. Irmãos, e aí o juiz marca a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de outubro daquele ano. Que dia que era a campanha das sementes? No dia 20 de outubro. A campanha da semente no domingo, dia 20 de manhã, 8 horas da manhã, a audiência de instrução. Falei, gente, isso não pode ser coincidência. Mas aí começa o pai dele me ligar. Irmãos, não estou brincando, uma média de 10 telefonemas por dia. Fiquei sabendo que o pai da menina contratou uns presos. Tem uns presos lá que ele contratou para matar meu filho lá dentro da cadeia. E a família desses presos está passando necessidade, então o pai da menina vai sustentar a família do preso que já está preso e vai matar mais um lá dentro. Vai lá no presídio, eu vou no presídio, e eu não podia falar para o diretor do presídio que meu cliente estava preso por estupro. Então, mas está tudo bem que meu cliente está falando, não, ele está ali, porque qual que é o problema? Eu falei, não é problema, mas está tudo bem com ele, está. Ia lá, via ele, voltava, e todo dia, porque vai matar, porque vai matar, porque vai matar, porque vai matar isso. Tem um tio dela, um tio da menina que estava preso em Uberlândia, falou que vai fugir da cadeia e vem em Goiânia só para matar ele e matar o advogado, porque advogado de bandido é bandido. Advogado de criminoso é criminoso, tem que morrer. E todo dia essa conversa, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, pensa uma goteira, 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 goteira. Chegou um ponto, irmãos, nesse período, um dia à noite eu saí com a Maria Angélica, minha esposa, a gente foi comer uma pizza com os primos. E eu parei o carro numa rua, perto da pizzaria, eu parei debaixo de uma árvore à noite, escuro. Irmãos, quando eu desci do carro, uma voz chegou atrás de mim e falou assim, Eliton. Quando falou Eliton, eu saí numa carreira. E minha esposa saiu correndo. Ela viu eu correndo, ela correu também. Aí corremos nós dois, atravessamos a avenida, correndo, fomos para dentro da pizzaria, o coração faltava sair na boca. Passa um pouquinho, chega o Gaspar, o irmão da igreja, falou, ô Eliton, eu te vi ali atrás estacionando o carro, te chamei. Eu falei, fala Pai do Senhor, cara. Vai chamando Eliton pelas costas à noite, assim, não, dá um código, fala Pai do Senhor, que... Vocês estão rindo, irmãos? Olha, vocês acham que eu sou careca por capricho? Não tem fio de cabelo que fica debaixo de uma tensão dessa. Você também sofre muita pressão, não sofre? Eu sei como é que é, eu entendo a nossa luta, viu? E não tem fio de cabelo que fica, a coisa é terrível.
E foi, irmãos, até que aquela coisa, todo dia tinha uma história que ia matar. Quando chegou, irmãos, no dia 19 de outubro, eu estava dos mais felizes. Eu ia entregar minha oferta. O cheque estava dentro do envelope, a igreja mandou fazer um envelope bonitinho, com grão de trigo, campanha das sementes. O meu cheque de R$1.000, e a minha esposa deu metade do salário dela. Porque ela ficou tão maravilhada com o milagre que Deus estava fazendo na nossa vida, arrumou a casa, tudo. Então ela ganhava R$800 na construtora naquela época. E ela deu R$400 de oferta. Era um cheque dela de 400 e o meu de 1.000. E eu deixei do lado do telefone fixo na sala, fui dormir. E nós combinamos de ir no culto de manhã, porque a nossa filhinha, a Isabela, tinha 1 ano e 10 meses, era mais fácil a gente ir no culto de manhã e entregar a oferta. E estávamos todos empolgados. Quando deu domingo, irmãos, 6 horas da manhã, o telefone toca, o telefone fixo. Eu vou na sala atender, o telefone está aqui, o envelope está aqui. O pai do meu cliente: doutor, estou precisando do senhor agora. Você imagina o coração seu como é que é, né? Eu falei assim: mataram o menino na cadeia hoje à noite, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei: o que foi? Ele falou assim: o pai da menina mandou um pessoal vir aqui em casa e falou que é para eu ir lá na casa dele agora, e que eu tenho que ir lá agora. Eu falei assim: o senhor não pode ir lá, ele vai matar o senhor. Ele falou: mas eu não vou morrer sozinho, porque ele falou que é para eu levar o advogado, você vai comigo. É engraçado, né? Entra dentro da minha pele. Irmãos, e foi muito tenso aquilo, porque eu estava com o envelope na mão assim, ó, na minha frente. E eu pensei em falar assim, falei: não vou, o senhor me respeita, eu sou advogado, hoje é domingo, eu tenho direito de descansar. Mas na hora eu falei: se eu falar isso, o que esse homem vai fazer com esse cheque? Ele vai contratar outro advogado e vai fazer o que com o cheque? Assustar o cheque, né? Lá em Goiás o pessoal fala assustar. Vai assustar o cheque, né? Vai assustar o cheque. Eu falei: e agora, o que eu faço? Eu não vou, fico vivo e passo a maior vergonha do mundo para Deus, porque no dia de eu entregar a maior oferta que eu queria honrar a Deus, o cheque vai sem fundo. Ou eu vou, morro e a oferta me entrega a minha oferta, mas pelo menos entro no céu com galardão. E é uma luta. E eu falei: não, tá bom, eu passo aí na casa do senhor. Eu não tive coragem de falar que eu não ia. Eu tinha medo, eu fiquei com muito medo daquele homem mudar de advogado e retirar aquele cheque. Eu estava com muita vontade de ofertar ao Senhor. Eu cheguei na cama, no meu quarto, na minha cama, acordei minha esposa, falei: bem, aconteceu isso, eu vou ter que ir com o pai do meu cliente. Eu não estou falando o nome do meu cliente, nem da menina, nem do pai dele, porque eles ainda estão vivos, irmãos. E é uma situação de constrangimento uma pessoa responder um processo por estupro. E eu sei que é filmado, então, entendo, eu não estou inventando uma história. Eu estou omitindo nomes intencionalmente. No livro você vai ver que eu explico isso. É para respeitar, já passou, já tem muito tempo, mas a gente tem que respeitar as pessoas que não gostam, né, de ser lembrada do que elas passaram. Aí quando eu contei para minha esposa, ela: bem, mas eles vão te matar. Eu falei: pois é, mas o que eu faço? Se eu não for, eu não vou poder entregar a oferta, amor. E você sabe que foi o maior sonho da minha vida, era dar essa oferta para o Senhor. Aí ela nem levantou da cama, do jeito que ela estava, ela ajoelhou na cama, em cima do colchão, e começou a orar e chorar. E ela começou a chorar muito. Aí eu saí do nosso quarto, entrei no quarto da minha filhinha, meu bebezinho, 1 ano e 10 meses, que é a coisa mais gostosa, dormindo com pijaminha. Irmãos, aí eu fui orar com a minha filha. Quando eu botei a mão nela e comecei a orar com ela, irmãos, me deu uma crise de choro. Eu realmente entreguei minha vida para Deus ali. Mas me deu uma crise de choro. Falei: meu Deus, abençoa a Maria Angélica para casar com um homem bom, que ele honre ela, que ele nunca faça mal para o meu neném, que esse homem que ela casar seja um bom pai para minha filha. Irmãos, eu já estava orando para o rapaz que estava no cadastro de reserva, o substituto. Eu comecei a orar por ele, para ele ser um homem bom, para ele casar com a minha esposa, para ele não fazer mal para minha filha. Eu sabia que ele estava ali no cadastro de reserva, né? E comecei a orar por ele. Já fiquei imaginando ele na sala com meu roupão, com meu chinelo, falando: finado era gente boa, mulherão desse, roupão, deixou tudo arrumadinho para mim. Mas já comecei a orar por ele, falei assim: abençoa para que ele honre a minha esposa, porque ele não faça passar essas vergonhas que eu faço ela passar.
para ele ser um bom pai para minha filha, mas eu chorei. Irmãos, eu tinha certeza que eu estava indo para a morte. E não teve jeito. Fomos. Passei na casa do pai do meu cliente, peguei ele no meu carro, meu chevetinho velho, nós fomos lá. Quando nós chegamos, irmãos, era um bairro lá em Goiânia, chama Bairro Feliz. Eu até lembro direitinho que eu fui pensando no carro, falei, que ironia, eu vou morrer no Bairro Feliz. No dia de dar oferta. Imagina a manchete no jornal. No dia de dar oferta, advogado morre no Bairro Feliz, né? Dá uma manchete bonita, né? E, queridos, eu não estou brincando. Tinha um irmão grandão aqui, de barba, né? Eu tenho 1,72 m. O pai do meu cliente é mais ou menos da minha altura. Quando nós chegamos na casa, que nós apertamos campainha, abriu a porta, irmãos, era um homem, ele devia ter entre 1,96 m a 2,2 m, porque o meu olho dava no mamilo dele assim, ó. Que ele sem camisa, só de bermuda, uma barba desse tamanho, gordão, grandão, sabe assim, fortão. Que eu olhei para cima, falei, morri. Agora eu pensei, né? Agora eu morri. E esse homem virou assim e falou assim pro pai do meu cliente, você que é o pai do fulano? Ele falou, sou. Aí ele falou assim para mim, você que é o advogado? Eu falei, advogado, sapateiro, picolezeiro, o senhor chama do que o senhor quiser, o senhor fica à vontade, só não me mata, moço. Ele falou assim, vamos entrar aqui. Ele entrou, irmãos, eu não estou mentindo. Eu entrei na casa já procurando uma janela que eu podia pular, ou uma porta para onde eu ia correr. Chama-se rota de fuga. Quem já treinou segurança aqui sabe disso. Eu já fui procurando. Assim, você vai entrando, mas você tem que estar 100% ligado. Ó, essa janela aqui dá para correr, eu vou pular naquela porta. E eu entrei, aquela coisa, e ele mandou a gente entrar numa outra sala do lado, desse jeito assim. E era só o portal. Quando eu entrei na sala, a janela era aquela janela dos anos 70 com grade de ferro chumbado. Eu falei, aqui não vai dar. Aí eu olhei para a porta que dava para a rua, aquela porta de correr assim, um cadeado desse tamanhozão, o pai de todo, não precisa de um cadeado daquele. Maldade, gente. Aí ele falou assim, pode sentar aí. Aí nós sentamos no sofá, ele foi, pegou um sofá pequeno e sentou bem na porta. Esticou aquela perna assim e tampou a porta, gente. Só se eu passasse por cima dele. Falei, agora eu morri mesmo, agora... Eu até então achei que ele era o pai da menina. Aí ele começou a conversar com a gente um pouco menos grosseiro. Ele falou assim, não, eu sou o irmão do pai da menina. Eu estava preso lá em Uberlândia, eu progredi de regime agora para o semiaberto. O juiz me deu 7 dias para eu arrumar um emprego. Eu vim aqui para Goiânia, que meu irmão está me ajudando a arrumar um emprego. Eu falei, ó, o matador de Uberlândia aí, gente. Precisava ser desse tamanho? Não basta só matar, não, né? Aí ele começou a conversar com a gente e ficamos ali alguns minutos esperando. Eu falei, se ele que é o irmão desse tamanho, imagina, gente, a mente da gente fantasia tanta coisa. Eu falei, imagina o tamanho do pai da menina. E quando o pai da menina chegou, queridos, ele era mais baixo que o irmão dele, mas era bem mais alto que eu. Mas pensa num homem com a mão desse tamanho. Cada carocinho desse aqui tinha uma bola preta. Parece que ele passava o dia inteiro dando burro na parede. Eu não vi um negócio daquele. Ele sentou, ele pegou um pequeno banco de madeira. Lá em Goiás a gente chama de tamborete. No Nordeste também se fala. Ele pegou e sentou bem na frente da gente, assim, com a cara bem de frente pra gente. O joelho dele quase encostando no meu joelho. Aí eu pensei, falei assim, não vou levantar a cabeça, não vou olhar ele no olho. Ele vai achar que eu estou afrontando ele. Eu vou ficar com muita humildade. Eu fiquei com a cabecinha baixa. E a mulher dele entrou com ele, irmãos, sentou num sofá atrás dele, e a mulher dele começou a chorar, mas ela chorava tão alto, e eu lembro que eu falei assim, Senhor, pela tua misericórdia, põe uma rolha na garganta dessa mulher. Essa mulher está chorando, o marido dela é matador, ele vai ficar mais nervoso ainda. E quem é casado aqui sabe disso, a mulher está chorando é porque ela quer que você tome uma atitude. E a atitude dele é me matar. Faz ela parar de chorar, meu Deus. Faz ela fazer isso, ela tinha que passar a mão. Eu falei assim, calma bem, calma. Não, ela chorava. E ela chorava. E eu não estava entendendo por que aquela mulher estava chorando. Mas eu dei o desespero, porque eu falei, vai fazer esse homem ficar mais nervoso. E ele começou, irmãos, igualzinho o irmão dele fez. Você que é o pai do fulano? Ao pai do meu cliente. Ele falou, sou. Ele falou assim, você que é o advogado? Eu falei, sim senhor, sou. Aí ele falou assim, eu chamei vocês aqui, mas nesse tom de voz, assim ó, não estava nem 50 centímetros da cabeça dele, da minha. Eu chamei vocês aqui
Porque eu vou falar uma coisa para você, eu não criei filha minha para ser estuprada por vagabundo. E eu não entendo porque até hoje eu não matei seu filho. Eu não entendia, desculpa. Eu não entendia porque que eu não matei seu filho. Porque desde o dia que isso aconteceu, eu não fiz outra coisa na minha vida a não ser perseguir seu filho, para matar ele. O ano passado no Natal ele não veio aqui escondido, vocês não foram passar o Natal na casa da sua irmã? Aí o pai do meu cliente falou, foi. Eu falei, hã? Eu não sabia, esse detalhe ninguém me contou. Ele falou, pois é, na noite de Natal eu estava com mais 3 homens armados, nós íamos entrar dentro da sua casa e íamos matar todo mundo. Só que passou uma viatura de polícia, passou a segunda vez, nós tivemos que sair de lá. E eu fiquei com mais ódio ainda, porque eu queria matar seu filho, ele estava na minha mão. Lembra Saul perseguindo Davi? Mais ou menos aquela, estava na minha mão. Aí ele falou assim, o seu aniversário não foi tal dia, ele não veio escondido para comemorar seu aniversário? Aí o pai da minha cliente, foi. Aí ele... Pois eu estava de novo com os 3 homens dentro do carro na porta de sua casa, e de novo passou uma viatura de polícia. E Deus seja louvado pela viatura de polícia, irmãos. E ela passou 2 vezes, nós tivemos que sair dali. E eu não consegui entender, porque eu gastei todo o dinheiro que eu tinha que matar esse filho seu. Mas eu chamei vocês aqui, e eu com a cabeça baixa. Eu chamei vocês aqui, porque eu quero dizer para vocês uma coisa. Tem 3 meses que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Irmãos, na hora que ele falou isso, eu falei assim, oh meu Deus, quem entrega a vida para o Senhor não vai querer matar o coitado do advogado. Pelo menos o advogado vai escapar. Aí eu tive coragem de levantar a cabeça. E eu olhei para ele. E ele falou assim, tem 3 meses que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Mas eu prometi para mim que eu não batizava enquanto eu não matasse seu filho. Eu falei, compreensível, né? Recém-convertido, Deus ainda não, né? Não fez a obra. Mata, pelo menos o advogado já estava fora do juramento de morte ali. E ele falou, e eu sabia que eu ia matar seu filho. Só que há cerca de 1 mês atrás, num sábado à tarde, irmãos, lembra aquele sábado que eu estava na sala da minha casa, que a única coisa que eu pedi para Deus foi uma oferta para honrar o nome do Senhor? Eu não imaginava que eu ia advogar para esse pessoal, não imaginava que eu ia conhecer essa história. Exatamente naquele sábado, que eu estava lá na sala do meu apartamento orando, falou, no sábado à tarde o pastor da igreja me chamou para orar. Nós oramos na igreja, depois ele me chamou para ir na casa dele. E lá na casa dele, na presença do pastor, da esposa do pastor, a minha filha e minha esposa, minha filha teve coragem de me contar a verdade, que ela não tinha sido estuprada. No mesmo momento que eu estava fazendo meu voto com Deus, Deus que vê todas as coisas, Ele já estava movendo alguma coisa lá do outro lado da cidade. É tremendo. É tremendo, irmão. É sobrenatural. E ele falou assim, e naquele dia o Espírito Santo de Deus me mostrou que eu era um monstro. Porque essa mulher aqui e a minha filha, eu criei elas na base de pancada. Lá em Goiás tem esse negócio, irmão, de homens que são muito violentos, portão para dentro. Aqui no Rio, graças a Deus, não tem isso não. Ele falou, aquele dia Deus me mostrou, o Espírito Santo me mostrou que eu era um monstro. E que eu não tinha matado seu filho ainda. Porque se eu tivesse matado seu filho, eu tinha matado um inocente. E possivelmente a filha dele ia morrer de remorso. Porque a menina estava se consumindo. Porque ela queria contar a verdade, mas ela também tinha medo de morrer na mão do pai. E ele falou, e Deus me mostrou o monstro que eu fui. E aquele dia eu pedi perdão para Deus. Pedi perdão para minha família. E é por isso que eu te chamei aqui, seu advogado. Porque amanhã é a audiência desse moço e ele é inocente. E o que a gente precisa fazer para tirar esse rapaz da cadeia? Irmãos, eu queria desmaiar. Eu falei assim, não pode. Um advogado que se passar a vida inteira e pegar uma única causa e viver um momento desse, ele viveu a glória de Deus. Isso é maravilhoso demais. Eu falei assim, é só o senhor contar a verdade. É só sua filha contar a verdade. A gente esclarece tudo na audiência amanhã. Eu tenho certeza que ele vai ser absolvido. E aí eu fui entender por quê. Sabe por que a mãe estava chorando? Porque aquela vizinha dramática tinha falado para a mãe da menina que se a filha dela contasse a verdade, a filha dela que ia ficar presa. E eles tinham a convicção
de que a filha ia confessar a verdade e o juiz ia mandar prender a filha. E ela estava chorando porque ela sabia que a filha dela ia ser presa. Eu falei, quem falou uma idiotice dessa para a senhora? A fulana, eu falei, a fulana é formada em direito, ela é advogada? Não, mas ela falou, ela não está falando só besteira. Ela tinha 16 anos, o pai era nervoso, ela estava com medo do pai, ela mentiu para não apanhar do pai. Você acha que o juiz não tem filha, o juiz não tem esposa? Você acha que o juiz é um ser que não tem família? A senhora pode confiar em mim. Aí o pai dela, o senhor garante, doutor? Eu falei, garanto. Contem a verdade. Aí a gente saiu de lá, irmãos, e eles ficaram de pegar os coleguinhas que eram testemunhas. Todos eram testemunhos, 4 ou 5, chamar na casa e todos iam falar, é para falar a verdade, foi assim, assim, assim. E eu saí, irmãos, e eu dava glória a Deus, eu dava murro no ar, eu buzinava o carro, eu deixei o pai do meu cliente na casa dele, eu parava no sinaleiro, ficava buzinando, a pessoa olhava para mim, eu, glória a Deus, Deus é fiel. Vou falar assim, é doidinho, né? Cheguei em casa, contei para minha esposa, nós pulamos de alegria, nós demos glória a Deus, eu estava vendo o poder de Deus ser manifesto na minha vida profissional, frutos de justiça estavam acontecendo. Irmãos, nós entregamos a nossa oferta, nós fomos dançando, pulando na igreja, comemorando. Às vezes você vê uma pessoa na hora oferta vir dançando, pulando, não julga ela não, só ela sabe o milagre que Deus está fazendo na vida dela e a alegria que ela está tendo por honrar o Senhor. Não julga não seja precipitado não. Nós fomos dançando e pulando e entregamos a nossa oferta. Na segunda-feira, irmãos, a audiência, 8 horas da manhã, a audiência começou, todos esclareceram a verdade. O juiz ficou tão convicto da inocência do meu cliente, que ele permitiu que o Ministério Público fizesse as alegações orais, e eu fiz as alegações finais orais. Aí ele levou o processo para o gabinete dele, chama-se levar concluso, para ele dar a sentença. A audiência terminou segunda-feira, 12h45. Quarta-feira, irmãos, entre 9 e 10 e meia da manhã, eu estava com a sentença de absolvição nas mãos. 11 e pouco das manhã, eu estava com o oficial de justiça na porta da casa de prisão provisória, soltando meu cliente com alvará de soltura. Levei ele, entreguei ele para o pai dele. A primeira coisa que ele fez foi entrar no carro com o pai e foi para a igreja entregar a vida para Jesus, ele e o pai dele. E é por isso que eu vim aqui no Rio de Janeiro hoje. Porque eu queria dizer para você que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A sua oferta pode tirar a gente da UTI. A sua oferta pode livrar um inocente da cadeia. A sua oferta pode transformar uma vida. Quando você que ama essa casa e que essa igreja tem investido na sua vida, investido no seu casamento, investido nos seus filhos, vocês acham que isso aqui não custa, gente? Isso aqui custa caro. Para quê? Para que Deus possa fazer o melhor na sua vida. A sua oferta, quando ela é dada com amor e com a motivação correta, você não está fazendo negócio com Deus. Deus pode fazer milagre. Eu só pedi uma oferta para Deus. Eu pedi uma oferta para honrar a Deus. Deus me deu uma das ações mais emocionantes da minha vida. Deus salvou a família daquela menina todinha e Deus salvou a família do meu cliente. E é por isso que eu vim aqui hoje. E agora, muito rapidamente, eu queria dizer para você 2 situações. Essa história está nesse livro. É uma das 6 histórias que está nesse livro. Irmãos, Deus já mandou anjo falar comigo em sonho e mandar abrir uma página do processo que eu não sabia que tinha. E um júri no outro dia de um cliente meu que ia ser condenado. E o anjo fala comigo em sonho: olha tal coisa em tal lugar. Eu acordo, eu vou lá e olho e a coisa está lá no processo. Eu fui agredido por um ministro do Superior Tribunal de Justiça verbalmente. Ele me empurrou com um safanão na frente da minha esposa. Eu passei 4 meses querendo matar esse homem de raiva. Matar de raiva é uma maneira de falar. Eu queria avançar nele. E você não tem ideia de que Deus fez na minha vida, porque eu voltei no gabinete dele, o milagre que Deus fez dentro do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. São 6 histórias que vão salvar a vida de muitas pessoas, que vai transformar a vida de muitas pessoas e vai fortalecer a fé de outras. Esse livro nós vamos estar vendendo aqui na igreja hoje por R$30. Para quê? Tudo é para a glória de Deus. Todo o livro é para ser ofertado aqui nessa igreja. Vocês estão me entendendo? Esse livro me custou uma quantia muito cara. Mas eu fiz esse livro para ofertar para o Senhor. É uma maneira que Deus tem de multiplicar a minha oferta. Nem eu, nem minha família nunca tomamos um copo de Guaraná às custas desse livro. Muito pelo contrário, eu estou viajando para o Rio de Janeiro pela 3ª vez para vender esse livro. Eu pago para trazer a transportadora o livro para cá e estou ofertando o livro na igreja. R$30, o preço de um Big Mac. Esse livro aqui,
Mas nas mãos do Senhor esses 30 reais pode fazer milagre. Eu queria que você, de coração, se você ama a casa do Senhor, se você ama ofertar na casa de Deus, que você não fosse embora sem levar esse livro, levar um de presente. Combinar o seguinte, no mínimo 30. Porque lá na igreja, né, o rapaz falou, quanto é que é o livro? 30 reais. Ele falou, passa 1.030 no cartão. Irmãos, eu quase caí de costa. Aquele homem tem fé 10 vezes mais do que eu. Ele pagou 1.030 reais em um livro, porque ele entende que esse dinheiro é para a obra de Deus, não é para mim. Apenas tem histórias emocionantes da minha vida aqui, e com a mensagem evangelística, e nós doamos 200 livros, né, pastor Ednei? Tem 200 livros ali fora. Se você puder comprar, dá de presente para alguém. Se o Espírito Santo está falando com você, faça isso. Você está abençoando a casa de Deus. Você está abençoando a obra de Deus. Você está abençoando que essa casa seja instrumento de Deus para trazer milagre na vida de Deus em muitas outras pessoas que podem experimentar o bem que você está experimentando hoje. E a segunda coisa que eu queria falar com você é que durante o tempo que eu estava ministrando, e o Espírito Santo de Deus já me mostrou isso, porque o que eu contei, irmãos, é simplesmente algo que acontece em todas as igrejas do Brasil. Eu sei que muita gente aqui também já chorou de vergonha porque queria ofertar e não tinha. Eu sei que muita gente aqui já ficou com vergonha na hora de ofertar porque queria mostrar para Deus que ele queria ter algo para ofertar ao Senhor, mas não tinha. E Deus falou para mim que Ele estava me levantando para isso. E eu queria dizer para você que o Espírito Santo é que dá semente para você semear. Durante muito tempo da minha vida eu não entendi, até que Deus me ensinou, e eu precisava de alguma coisa na minha vida que virasse a chave. E Deus usou esse momento para virar a chave. Vocês estão me entendendo? E olha, meus irmãos, em setembro de 1997, presta atenção em mim que eu não estou mentindo nenhuma vírgulazinha, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Em setembro de 1997, aquele advogado de 27 anos que não tinha dinheiro para comprar 3 pães, em outubro ele ofertou R$1.000 ao Senhor. Em dezembro de 97, eu já tinha juntado R$7.500. Fora o que eu gastei com manutenção de casa da família, eu e minha esposa compramos nosso primeiro carro zero em 3 meses. Deus fez uma revolução na minha vida financeira e na minha vida profissional. E quanto mais Deus foi me abençoando, mais eu fui apaixonado por ofertar. E é uma coisa que eu tenho na minha vida e eu quero ofertar. Por isso que eu oferto esse livro, por isso que eu oferto oferta, por isso que eu oferto em pessoas, por isso que eu oferto em missões. Tem dia que eu fico agoniado, eu falo, o que está precisando? Eu ligo, pastor, descobre alguém na igreja que está passando necessidade. Eu pego minha esposa e meus filhos e falo, vamos no supermercado, compra tudo que vocês puderem. Põe no carrinho que nós vamos ofertar na vida de alguém. Eu vivo para ofertar a tempo e a fora de tempo, porque eu sei é o Deus que tem me sustentado. E Ele tem me enriquecido em tudo. Hoje eu já conheço 14 países. Deus está fazendo uma revolução na minha vida. E ainda nem 10% das promessas que Deus fez para a minha vida financeira se cumpriram. Algumas estão se cumprindo. Ações de milhões de reais. Milhões e milhões de reais que eu estou patrocinando como advogado. E quando vier, vai ser para a glória de Deus. Porque Deus vai te enriquecer em tudo. Mas não é para você comprar uma BMW 0 e chamar os irmãos da igreja de pobreza. Não é isso. Deus vai te enriquecer em tudo para que você tenha toda a generosidade. Para que você tenha toda a generosidade. E você vai abençoar casas. E você vai abençoar igrejas. E tem mais, viu, irmãos? Esse livro aqui já alimentou criança em creche espírita, em creche católica. Esse livro aqui já alimentou gente refugiada do Paquistão. Tudo isso é para ofertar para o Senhor. Porque a Bíblia fala que a gente tem que ajudar o próximo. Não só o próximo da nossa igreja. E Deus está fazendo um mover. E o que Deus vai fazer aqui hoje é derramar um dom de adquirir riquezas. Deus vai derramar aqui hoje uma unção de conectar você com as pessoas certas. E essas pessoas certas vão fazer você estar em momentos, em lugares que você vai ficar impressionado. Porque o que vai ser falado ali é coisas de milhões. Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu na fila da padaria? Mas Deus fala, eu te escolhi. Porque eu sei aonde que eu vou botar o meu tesouro. É para aplicar no meu reino. Que tudo é dele, por ele e para ele. Amém, igreja? Se você... Nós vamos fazer algo aqui que talvez você nunca tenha visto na sua vida. Se você se identificou comigo, e tudo que você queria ter uma oferta para ofertar a Deus, mas não tem,
Levante a sua mão. Isso não é vergonha, irmãos. Isso não é vergonha. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você que levantou a sua mão, que a única coisa que você queria é honrar a Deus. E veja bem, eu não estou falando que tem que ser na mesma intensidade que foi. Se Deus tocou no coração de gente aqui, de dar uma oferta de 5, de 10, de 20, peça essa semente para o Senhor e fala que é para a glória dele. Ele vai fazer esse milagre na sua vida. Porque é a Bíblia que garante isso, não sou eu. Mas se você queria ofertar ao Senhor e você não tem, o que Deus tem me ensinado é o seguinte: eu não ofertava porque eu não tinha. Ou seja, eu não dava porque eu não tinha. E Deus me falou: você não tem, é porque você não dá. Então tem que ter um momento da vida da gente que vira essa chave. E você que levantou a mão, se você acredita em mim, como profeta de Deus na sua vida hoje, vem aqui na frente, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar semente para você semear aqui hoje. E milagres financeiros vão ser derrubados na sua vida. Se você crê que você precisa de um milagre financeiro e você queria ofertar a Deus uma semente, e essa semente vai abençoar no mundo espiritual, porque Deus vai quebrar a coluna da escassez financeira na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? A palavra de Deus fala: aquele que dá semente é o que semeia, aquele chama-se Senhor dos Exércitos, e Ele dá semente para você semear, e Ele vai dar pão para alimento, e Ele vai multiplicar a sua sementeira. E hoje você vai dar uma oferta, e nós trouxemos aqui uma oferta para ofertar na vida de vocês, para você semear. Mas não é o valor da oferta, é o poder da semente, é o que isso vai gerar na sua vida. E muitos de vocês que estão vindo aqui na frente, daqui em poucos dias vocês vão estar ofertando ao Senhor em amor milhares de reais. Oferta que ninguém da sua família todinha junta nunca deu. Sabe para quê? Para honrar o nome do Senhor. E Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus vai fazer milagres na sua vida. Tem alguém aqui que está prestando concurso? Olha para mim. Em nome de Jesus, haverá uma ampliação da sua capacidade de entendimento e de conhecimento 10 vezes mais do que você tem hoje. O que você levava 10 horas para estudar, você vai estudar em 1 hora e vai aprender. E se você continuar estudando 10 horas, significa que você estudou 100 horas. E o dia que você sentar para fazer a prova do concurso, você vai ficar impressionado, porque Deus vai simplesmente abrir uma cortina de conhecimento na sua mente, e essa vaga é sua, em nome de Jesus. Quem tem negócios aqui? Deus vai fazer o seu negócio multiplicar. Vai vir gente do outro lado da cidade para fazer negócio com você, e não vai saber explicar por quê, e não vai entender o porquê. Podem vir gente até de fora do país. Só mais um minutinho, um pequeno testemunho, por favor, que Deus está me tocando. Agora, 3 anos atrás, eu estava num momento sem dinheiro, e eu acompanhando um culto de uma igreja chamada Embaixada Church, que fica em Boca Raton, nos Estados Unidos, na Flórida. O pastor lá é muito amigo nosso, José Passinato. Irmãos, e eles estavam comprando o templo lá. E eu na minha casa, deitado na cama, eu falei: Senhor, eu não tenho, mas eu queria uma oferta de $1.000 para ofertar nessa igreja. O Senhor já fez tanto milagre na minha vida, eu só queria $1.000 para ofertar nessa igreja. Me dá essa semente para eu semear. E essa igreja ela tem em Camboriú. Eu falei: eu conseguindo os $1.000, eu deposito na conta da igreja de Camboriú, e o pastor faz esse dinheiro chegar lá nos Estados Unidos. Na outra semana, me liga um homem do estado da Flórida: você é advogado aí no Brasil? Tá, eu estou com um problema sério aí, criminal, assim, você pode advogar para mim? Eu falei: posso. Aí nós combinamos um valor. Aí eu falei: passa a procuração para mim. E eu vejo que o processo era lá em Goiânia. Esse homem mora nos Estados Unidos. Ele tinha problemas criminais sérios lá em Goiânia. Aí ele falou assim: você tem visto americano? Eu falei: tenho. Ele falou assim: eu estou sentindo de Deus, eu vou mandar uma passagem, eu vou te buscar para a gente conversar aqui. Eu quero conversar olhando no seu olho. Eu vou te mandar, vou te botar no melhor hotel aqui. Adivinha qual é o nome da cidade? Boca Raton. Aí eu falei: não, então eu vou, mas faz o seguinte então. Aí ele falou: não, você chegando aqui. E aí eu falei: você deposita tanto. Eu não estou contando vantagem, irmãos, por favor.
Aí era equivalente a $10.000. Ele falou, não, vem aqui, eu vou te entregar em dinheiro. Falei, não, então desconta também a passagem da minha esposa, deixa eu levar minha esposa, porque nós temos que visitar uns amigos. Aí eu vou aproveitar, eu levo ela junto comigo. Irmãos, quando foi no domingo, nós chegamos do culto, estavam as passagens compradas. A American Airlines, eu fui para os Estados Unidos, na Flórida. Eu lembro que eu falava para minha esposa assim no aeroporto, e queria que meu pai me visse agora. Eu indo advogar nos Estados Unidos. Achava que era só naquela novela Dallas que tinha dessas coisas, e advogar de avião. E nós fomos, chegou lá, ele hospedou a gente no melhor hotel da cidade, ligou para mim, me buscou. A primeira coisa que ele fez foi me levar no banco, pegou $10.000 em dinheiro e botou no bolso desse blazer aqui. Irmãos, eu tinha pedido quanto? $1.000. Eu cheguei lá. E outra coisa, eu achei que eu ia reunir com ele, era para ficar 5 dias. Ele foi comigo esse momento, depois me levou para o escritório, nós conversamos 20 minutos. Depois ele me deu os outros 5 dias de férias para eu passear. Falou, não, vai, aproveita um pouquinho. E não conversou mais comigo. Eu fui na igreja, entreguei a oferta pessoalmente na igreja, embaixada. E também entreguei o dízimo daquele dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Eu só queria dar uma oferta para o Senhor. Mas o Senhor falou assim, Elton, você quer dar uma oferta para mim? Pois eu vou te levar para passear nos Estados Unidos. Você vai dar oferta, você vai conhecer aquela igreja. Eu preguei lá essa palavra nos 2 cultos. E ainda sobrou dinheiro para comprar umas gravatas novas, aqueles shampoo caro que tem, joico. Aqueles negócios bonitos, roupa para os meninos. Lá em casa todo mundo ficou bonito. Todo mundo, aquela boniteza só. Né? Ainda voltei com uns trocos para o Goiás e cheguei lá, continuei ofertando ao Senhor. O que Deus olha é o seu coração. Eu não quis fazer negócio com Deus, eu só queria ofertar. Eu fico pedindo para Deus a oportunidade para ofertar. É por isso que nós trouxemos o livro e é por isso que vai ser ofertado na sua vida. Vocês vão receber um envelope agora e tem uma semente. Tem R$10 dentro de cada envelope. Nós temos 100 envelopes. Se tiver mais de 100 pessoas aqui, eu quero convidar as pessoas da igreja. Se faltar pessoas com envelope, se você tem coragem de dar uma semente que você tem para compartilhar com o seu irmão, para entrar na bênção que Deus vai fazer na vida dele. Deus vai fazer milagres aqui, irmãos. A unção que está sobre a minha vida vai ser repassada para a sua vida. Deus vai colocar você em lugares, irmãos, é algo que não dá para explicar. O ano passado, quando eu fui lançar esse livro, o livro estava pronto, nós fomos orar numa cidade chamada Goianira. E tinha uma pastora lá da Assembleia de Deus, pastora Gláucia, pastor. Terminou o culto, ela falou assim, irmão, posso orar com o senhor? Eu falei, pode. Ela botou a mão na minha cabeça, ela falou assim, eu vou te mostrar que eu sou seu Deus, e eu estou nesse negócio. Por isso que eu estou te levando lá. Aí ela terminou de orar, falou assim, irmão, você entendeu? Eu falei, nadinha. Ela falou, irmão, quando eu estava orando pelo irmão, eu vi o irmão de terno e gravata, com os papéis na mão, entrando no palácio, lá em Brasília. Aí eu falei assim, a Bíblia diz que a gente não deve desprezar a profecia. Guardei comigo, só contei para minha esposa. Mas eu não tenho nada para fazer em palácio em Brasília. Não tinha, não tem relação nenhuma com o governo. Aliás, eu advogo contra o governo. Quando deu 18 dias que essa pastora orou comigo, o livro estava ficando pronto na gráfica. O meu pastor, o apóstolo Sinomar, liga para mim. Eu sou o motorista dele. Sou motorista, engraxate, carregador de mala e serviços gerais do meu pastor. Graças a Deus, esse é o meu ministério. E é muito bom. Ele falou, Elton, como é que está a sua agenda para segunda-feira? Eu falei, pastor, ainda que eu tivesse alguma coisa para fazer, eu desmarcava, mas eu estou à sua disposição. O que é que o senhor precisa? Ele falou, vamos ali comigo. Eu falei, vamos demais, onde o senhor quer ir? Ele falou, vamos em Brasília. Eu falei, vamos. Aí ele pegou e falou assim, me pega 11 horas lá em casa. Eu falei, na hora, fica tranquilo. Eu falei, onde é que nós vamos? Ele falou assim, o presidente Bolsonaro me chamou e marcou uma reunião, segunda-feira, e eu só posso levar uma pessoa. Enquanto ele estava falando comigo, Deus falou comigo, chama o Elton, chama o Elton, chama o Elton, chama o Elton. Eu não sei porque, eu quero que você vá comigo. Eu falei, eu já sei, pastor. E vai ser aonde a reunião? No Palácio da Alvorada. Eu preciso do seu nome, do seu CPF, que eu vou mandar para o gabinete de segurança institucional para liberar nossa entrada lá. Irmãos, eu falei, pois eu já estou agora virando o carro, vou no shopping comprar um terno novo. E aí eu liguei para minha esposa, eu falei, você lembra a palavra profética da pastora? Ela falou, lembro. Falei, pois o pastor Sinomar acabou de me chamar, segunda-feira eu vou reunir com o Bolsonaro. Eu não estou aqui fazendo propaganda de presidente, não. Ele era o presidente da República, irmãos.
No Palácio da Alvorada. Aí ela falou assim: duvido que você não vai pegar a primeira cópia do seu livro e vai presentear o presidente da República. Eu falei: vejo que és profeta, mulher. Tu és profeta. Pois eu peguei o livro, irmãos, e Deus me deu essa honra. Eu fui no Palácio da Alvorada, lá, mesa de lanche, o nome da gente escrito num papel em dourado. Lanchamos, tivemos com o presidente e eu entreguei para ele a primeira cópia e na época a Michele, uma outra cópia do livro. O primeiro livro, tirou foto, essa foto na época bombou e todo mundo queria saber que livro que era esse. E eu só queria fazer um livro para ofertar para o Senhor. Eu não estou aqui falando de política. Mas quem você conhece que lançou um primeiro livro na vida e foi convidado para entregar o livro numa reunião oficial no palácio do presidente da República do país dele? Vocês estão me entendendo? É isso que Deus faz. E eu falava isso para o Senhor: Senhor, quem sou eu na fila da padaria para estar aqui? Todos receberam o envelope? Quem não recebeu, levanta a mão. Tem alguém que ficou sem receber o envelope, que veio aqui na frente? Você não recebeu? Tem mais envelope? Se não tiver, vem cá, meu irmão. Vamos. Então, quero te abençoar. Amém. O pastor já está abençoando. Mais alguém ficou sem receber o envelope? Pastor Marcos, o senhor é o anjo da igreja. O senhor vai liberar a bênção aqui. Olha para mim. Nos próximos 5 anos você vai passar por uma transformação financeira na sua vida que você vai ficar sem entender. Deus vai soprar do sul, do norte, do leste e do oeste ventos de oportunidades, negócios, vagas de concurso. Deus está liberando um dom de adquirir riquezas e conexões com pessoas importantes que você jamais imaginou que você ia sentar na mesma mesa que essa pessoa, porque é para a glória dele. Mas guarda o seu coração, porque Deus vai te enriquecer, é para a glória dele. Muitas vezes você vai ser tentado a pensar que você é alguma coisa. O que Deus der na sua mão tem um propósito. E não tenha medo de ofertar, porque Deus nunca ficou devendo nada para ninguém. Tudo que eu já fiz na vida, Deus multiplicou em 100, em 1000. Chegou o ponto na minha vida, irmãos, eu e minha esposa já ofertamos 50 mil reais. Se a minha família fica sabendo disso, eles mandavam me amarrar e internar. E eu posso falar para os irmãos, nunca faltou nada na minha casa. E o que Deus está fazendo é isso assim. Ele me trouxe aqui em Bangu, na Nova Vida, Família da Fé, para estar repassando essa unção pela sua vida. Bendito seja o nome do Senhor, amém? A bênção vai ser liberada. Espírito Santo, Tu estás nesse ambiente. Tua presença é tão forte nesse lugar. Nós te amamos, Espírito Santo. Tu conheces esses corações. Tu sabes, Senhor, o desejo dos teus filhos, das tuas filhas, em semear. E nós queremos, Pai, ligar na terra. Nós queremos, Deus, soprar sobre eles a tua bênção extraordinária. A partir de hoje nada mais faltará na vida do teu povo, na vida dessas pessoas, porque eles têm um princípio maior, um desejo maior. O desejo deles é te amar, é te servir, é te adorar. Portanto, nós queremos profetizar que nunca mais faltará semente, nunca mais faltará absolutamente nada na vida do teu povo, Pai. Este dia está sendo um dia marcante, dia 21 de maio, onde o Senhor está escrevendo uma nova história na vida dessas pessoas. Obrigado pela vida do meu irmão Eliton, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto ele tem semeado no teu reino. Obrigado, Senhor, pela mensagem profética que foi ministrada, Senhor, ao nosso coração, ao nosso espírito nesta manhã.
E nós queremos, Senhor, te louvar, Deus, porque Tu trouxestes, Senhor, esse homem lá de Goiânia para nos abençoar, com uma unção de prosperidade, com uma unção que vem do Teu trono, com uma palavra profética sobre nós. E nós recebemos esta palavra, nós recebemos esta unção nesta manhã, e queremos declarar diante de Ti, Senhor, que tudo que chegará às nossas mãos é para a Tua glória, é para o Teu louvor, é para a Tua honra, é para engrandecer o nome de Jesus neste lugar e através de nós. Que aonde, Senhor, o Teu Filho também estiver, o que Ele estiver fazendo, Senhor, todas as Tuas promessas sobre a vida, Senhor, do Teu Filho se concretize. Que ele seja, Senhor, a cada dia mais e mais exaltado por Ti, e que todas as Tuas promessas continuem se cumprindo na sua vida. Obrigado pela vida do Ednei, Senhor, que foi o canal, Deus, para nos abençoar. Obrigado, Senhor, pela proposta que Ednei trouxe, Senhor, se não fosse o Ednei também, Senhor, nós não receberíamos essa palavra profética. E nós queremos profetizar, Senhor, um ministério próspero sobre a vida do Ednei, abundância sobre a sua vida, Senhor, uma história marcante através de tudo quanto o Senhor tem sobre o seu pastoreio, Pai. Obrigado por tudo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.